Boa noite. O Rio Grande do Sul chega a 61 casos de coronavírus confirmados pelo governo do estado. De norte a sul, prefeituras criam restrições, fecham lojas, restaurantes, constroem barreiras, fazem toque de recolher. O governo do estado restringiu horários para as lojas de conveniência em postos de gasolina. A Prefeitura de Porto Alegre fechou indústrias e comércio e limitou o funcionamento de padarias, bares e restaurantes. O RBS Notícias traz agora a cobertura completa do coronavírus no Rio Grande do Sul. Fique com a gente. O governo do estado restringiu horários e dias de funcionamento das lojas de conveniências que funcionam em postos de combustíveis. A Prefeitura de Porto Alegre também decidiu aumentar as restrições na cidade para evitar a propagação do coronavírus. Na porta, o recado: atendimento só pela janela. Comprar pãozinho quentinho em Porto Alegre agora é somente dessa forma. Tem pão quentinho, tem pão de queijo. Só não estamos podendo recebê-los aqui dentro, né? Tem consumidor saindo insatisfeito, mas não tem escolha. Agora é lei. Em mais um decreto para conter o avanço da transmissão do coronavírus, a Prefeitura de Porto Alegre proibiu o consumo dentro das padarias. O jeito é se prevenir, né? Não tem o que fazer, o movimento também caiu bastante, né? Não temos outra alternativa, né? O decreto também proíbe o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais de serviços e indústrias e as atividades da construção civil. As exceções são farmácias, estabelecimentos ligados à saúde, alimentação, distribuição de gás, energia, água, saneamento e serviços de limpeza urbana e coleta de lixo. Acho que é certo, né? A gente tem que colaborar. Nos postos de combustíveis, a informação que circulava hoje era o decreto do governador publicado ontem à noite, proibindo a abertura aos domingos. O fluxo de pessoas já diminuiu consideravelmente a partir das 7, que nem compensa mesmo ficar aberto. Mas durante a tarde, o governador Eduardo Leite voltou atrás e publicou uma mudança no decreto. Os postos de combustíveis poderão funcionar todos os dias e a qualquer horário. A restrição se mantém para as lojas de conveniência, que só podem abrir de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. A gente tem que estar prevenido, não sabe até quando vão essas medidas, que são duras, mas são realmente necessárias. A gente tem que tentar entrar numa vibração positiva, não entrar em pânico, porque tudo isso passa. Então vamos vibrar na energia positiva, vamos fazer tudo que está no nosso alcance, porque logo isso vai passar. E eu peço para os idosos que fiquem em casa. As medidas para conter o avanço do coronavírus afetam diretamente a economia do estado. Na região das Hortênsias, que se preparava para as festas de Páscoa, que atraem milhares de turistas, as cidades agora contam os prejuízos. Só o sindicato que representa hotéis e restaurantes estima que as perdas devam chegar a 150 milhões de reais por mês. Gramado está pronta para a Páscoa, mas na rua o convite é para ficar em casa. Saiam para a rua somente para o essencial. Retornem para suas casas. A Prefeitura publicou ontem um decreto municipal que determinou o fechamento do comércio, restaurantes e parques. Quem chega à cidade é orientado sobre as restrições. Ônibus de turismo, por exemplo, só entra para buscar os turistas que já estão por aqui. Esse casal mineiro que visitava a cidade foi pego de surpresa. O meu passeio de trem foi tudo cancelado. Eu estou triste só, mas isso por outro lado é bom, que me obriga a voltar futuramente, novamente aqui. Nos hotéis, a ordem é para não receber novos hóspedes. Este hotel inaugurou em novembro do ano passado e mantinha uma taxa de ocupação de 70% dos 72 leitos, antes da disseminação do coronavírus. Agora, os quartos devem seguir assim, vazios até junho, quando voltam a acontecer as reservas. Isso numa estimativa otimista do setor. A maior parte das reservas, até o momento, elas não foram canceladas. Simplesmente o passageiro não aparece. Então, realmente, nós estamos entendendo e, de nossa parte, estamos liberando todas as cobranças de multas, todos os no-shows. E quando eles quiserem remarcar depois, nós vamos dar um ano para eles poderem remarcar com tranquilidade e voltar a Gramado.
Em Nova Petrópolis e Canela, o movimento também não lembra em nada a época de Páscoa. O Sindicato dos Hotéis e Restaurantes calcula um prejuízo histórico para a região, que vive principalmente do turismo. O que a gente calcula é que aproximadamente um pouco acima de 150 milhões por mês que o município deverá perder, a região deverá perder, né, Gramado, Canela e região, em função da crise. A Guarda Municipal de Canoas interrompeu uma festa de casamento hoje de manhã. A prefeitura foi alertada por uma denúncia anônima que cerca de 50 pessoas estavam reunidas numa casa de festas no bairro Nossa Senhora das Graças. A proprietária foi levada para a delegacia por descumprir um decreto municipal que proíbe eventos públicos e privados de qualquer natureza até o fim da situação de emergência na cidade. Ela prestou o depoimento e foi notificada. Se descumprir novamente o decreto, a empresa poderá ser fechada. E veja depois do intervalo, toque de recolher em Uruguaiana, praias interditadas, comércio de portas fechadas. Os gaúchos em guerra contra o coronavírus. Nós já voltamos. A quantidade de pessoas que chegou ao litoral nos últimos dias assustou as prefeituras. Algumas chegaram a criar bloqueios nos acessos às cidades, para que a população não confunda o isolamento com férias. O governo do estado proibiu que as pessoas frequentem a faixa de areia, mas também determinou que os municípios não podem impedir a entrada de visitantes. Atenção, Capão da Canoa. O aviso é claro. Fique em casa. Fique em casa. Quarentena não é férias. Aqui em Capão da Canoa, o decreto municipal proíbe as pessoas de circularem em praças e parques. Agora, isso se soma à proibição do governo do estado, através do decreto lançado ontem, de frequentar a faixa de areia. As pessoas que descumprirem as normas vão ser abordadas por fiscais da prefeitura ou pelos guarda-vidas. Se resistirem, a brigada militar será chamada e quem continuar descumprindo será preso. Na praia praticamente deserta, esse casal só saiu do mar quando o salva-vidas mandou. Não é férias, é para ficar confinado em seus imóveis, suas casas, evitando o mínimo de circulação. Em Torres, os salva-vidas também precisaram tirar gente da água. A gente espera que essas pessoas que têm casa aqui, que só saem de casa para poder comprar o alimento ou medicamento. Para entrar em Torres, os motoristas precisam passar por uma barreira montada com agentes da prefeitura. Ontem, a ideia era bloquear os acessos, mas a estratégia mudou depois que o governo do estado proibiu os municípios de impedir o acesso de visitantes. Os prefeitos não possuem poder de impedir o direito de ir e vir das pessoas. Podem impedir aglomerações, podem restringir e regulamentar a circulação no comércio, nas áreas públicas, mas não restringir o direito de ir e vir das pessoas nesse momento, porque não detém esse poder. Governador. Mais cedo, no Jornal do Almoço, o governador comentou o assunto. Nós entendemos equivocada essa atitude, essa limitação à capacidade de deslocamento das pessoas. Se for para a praia, é para ficar dentro de casa, para ficar restrito à residência que tenha na praia, mas não podemos cercear o direito de ir e vir. A Prefeitura de Capão da Canoa também queria fechar a cidade. Dos 13 acessos ao município, só 3 estão abertos. E quem passa precisa preencher um formulário. Preenche o nome do motorista, a cidade de onde ele veio. Telefone, se ele teve contato com outras pessoas com sintomas. Isso aí a gente vai mandar tudo depois um relatório para a secretaria. A principal entrada está bloqueada com pedras. Eu acho um erro, isso causa um transtorno muito grande. Tudo bem, a gente tem que se resguardar, tudo certo, mas eu acho que esse tipo de coisa é muito restritivo, muito radical. O comércio está fechado. As ruas, calçadas e praças estão vazias. Mas a prefeitura garante que a cidade está cheia, principalmente de idosos. A dona Yara só saiu de casa para ir à farmácia. Vamos ver como é que evolui nessa questão do vírus. Se estiver tudo bem, melhorar, a gente volta, né? Senão vão ficando por aqui. Tem que ter fé mesmo. Agora, por falar em cidades que interromperam os acessos,
Olha o que a Prefeitura de Barracão fez. Ergueu estruturas de concreto em 3 dos 4 acessos à cidade. A medida é para impedir a chegada de pessoas de outras partes do estado. Barracão fica a pouco mais de 100 quilômetros de Erechim. E o nosso destino agora é o Litoral Sul. Nós vamos conversar com o repórter Fábio Eberhardt, que está em Rio Grande, e vai contar para a gente como é que as pessoas estão se comportando por aí com essa proibição de ir às praias. Fábio, boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Olha, por aqui autoridades de segurança já estão atuando na Praia do Cassino e isso deve se intensificar nos próximos dias. Durante todo esse sábado, 1.300 pessoas que estavam na areia foram avisadas que não poderiam ali ficar. Barreiras também foram colocadas em 11 locais que dão acesso à praia. O momento é de conscientização de moradores e turistas que chegam na cidade. Até o momento, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 7 pacientes estão com suspeitas de coronavírus. Outros 5 que eram analisados deram negativo. A secretaria aguarda os resultados dos exames dos outros casos por parte do Laboratório Central do Estado, que em razão das demandas está sobrecarregado. Carla. Obrigada, Fábio. E na fronteira oeste, guardas municipais e a Brigada Militar vão circular pelas ruas a partir das 10 horas da noite para pedir que as pessoas voltem para casa. Lucas Delgado tem as informações aí. Quando é que começa essa medida, Lucas? Boa noite. Oi, Carla, boa noite a todos. A partir da noite de amanhã, então, essas equipes das guardas municipais e também as equipes, parte do efetivo da Brigada Militar, vão estar circulando pelas ruas e pedindo para as pessoas voltarem para suas casas. Isso vai acontecer todas as noites, a partir de amanhã, depois das 10 horas da noite. Isso significa que quem estiver pelas ruas, principalmente em grandes grupos, vai ser abordado. Essa medida faz parte do decreto de calamidade pública instaurado ainda na quinta-feira, mas atualizado ontem com essa e outras medidas também. De acordo com a Prefeitura Municipal, as equipes vão passar por pontos que normalmente tem grande circulação de pessoas. A boa notícia, Carla, é que aqui na cidade da Fronteira Oeste nenhum caso do Covid-19 ainda foi confirmado. Volto para o estúdio contigo. Ok, que bom, Lucas. Bom, em Bagé já são 3 casos confirmados e mais de 20 aguardam o resultado da testagem. A Prefeitura assinou um decreto com medidas de contenção ao vírus. A Roberta Merso tem as informações para a gente. Oi, Roberta, boa noite. Oi, Carla, boa noite a todos. O decreto já está valendo e prevê o fechamento de bares, restaurantes e do comércio. A fiscalização está nas ruas. Dos 27 casos suspeitos, 4 são médicos. Na unidade de pronto atendimento, 2 tendas foram montadas pelo Exército para a triagem dos casos suspeitos. Hoje, a Justiça liberou 100 detentos do regime semiaberto do Presídio Regional de Bagé para que fiquem em prisão domiciliar. Outro problema por aqui é o fornecimento de água. O abastecimento, interrompido por problemas em 2 adutoras, deve se normalizar ainda hoje. Mas amanhã começa o racionamento de água de 12 horas por dia. A principal barragem da cidade está a mais de 5 metros abaixo do normal. Carla. Obrigada, Roberta. Pois é, e segunda-feira começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Ela não protege contra o coronavírus, mas pode ajudar a identificar quem estiver com os sintomas. Em Porto Alegre, nos 2 primeiros dias, segunda e terça, a vacinação será apenas para os profissionais de saúde nos postos de saúde. A partir de quarta-feira, pessoas com mais de 60 anos vão receber as doses nas farmácias parceiras. A lista será divulgada no site da Prefeitura até segunda-feira e o endereço você vê aí na sua tela. A Prefeitura orienta que as pessoas com sintomas de gripe ou resfriado devem ficar em casa e aguardar recuperação antes de buscar a vacina. A campanha vai até o dia 16 de abril. E olha, depois do intervalo, em Torres, a polícia procura um jovem que está com coronavírus confirmado, mas não está em isolamento. Na maior cidade do centro do estado, hoje foi o primeiro dia de lojas fechadas. A repórter Vanessa Bax está em Santa Maria e traz as informações para a gente. Oi, Vanessa, boa noite. Alguns estabelecimentos se recusaram a fechar as portas, é isso?
Oi, Carla. Boa noite para você e para o pessoal de casa. Então, 11 estabelecimentos se recusaram a fechar as portas, mas aí eles foram fechados pela Prefeitura. Isso porque em Santa Maria só podem funcionar os serviços essenciais, como mercados, farmácias, postos de combustíveis. E o primeiro dia de lojas fechadas também é de ruas vazias. Como agora aqui no Calçadão, poucas pessoas circulando, e nas imagens você vai ver também como foi a tarde de ruas vazias e trânsito também sem movimento. A Guarda Municipal passou pelas ruas pedindo para que as pessoas voltassem para suas casas. A Prefeitura de Santa Maria disse que são 51 casos suspeitos de Covid-19 na cidade e a população pode contar com 2 serviços de teleatendimento para casos suspeitos. Um deles é por telefone e outro é pela internet, por videochamadas. Ambos os atendimentos são de graça. Volto contigo, Carla. Obrigada, Vanessa. Vamos agora atualizar os números de pacientes confirmados com o coronavírus aqui no estado. Olha só, gente, já são 61 pacientes. E a evolução dessa transmissão a gente vê nesse gráfico. Observem essa linha. O primeiro caso diagnosticado foi 10 de março. Passou para 11, para 19. Ontem nós tínhamos 49 e agora nós já estamos com 61 casos. Até agora, esses casos estão distribuídos em 20 municípios. A maioria está concentrada aqui em Porto Alegre, com 29 pacientes. Os mais recentes foram confirmados em Bagé, Viamão, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, que tiveram, então, os primeiros resultados positivos. E o Grêmio confirmou mais um caso de coronavírus. É o vice-presidente Marco Bobsin. O dirigente tem 68 anos e está internado em isolamento. Este é o terceiro caso confirmado no clube. Cláudio Oderich e Eduardo Fernandes, outros dirigentes do Grêmio, também já foram diagnosticados com o coronavírus. E a polícia pediu a prisão domiciliar de um estudante infectado com o coronavírus em Torres. Ele teria descumprido normas de isolamento. O próprio estudante divulgou a foto do exame realizado um dia após ter retornado da Irlanda, às 15h do dia 13 de março. 2h30 depois, ele teria frequentado este salão de beleza no centro de Torres. Ele marcou ali no início da tarde, através do WhatsApp, e veio às 5h30. Ele sentou, aguardou, fez todos os procedimentos como funciona normalmente. Antes mesmo de sair o resultado positivo, o que ocorreu 5 dias após a coleta, o secretário da Saúde de Torres diz que o rapaz recebeu todas as orientações para permanecer em isolamento. Nossos profissionais orientaram o isolamento, explicaram para ele a importância de que ele ficasse isolado até que saísse o resultado do exame. Mesmo assim, de acordo com a polícia, o jovem de 18 anos teria frequentado bares e até participado de uma partida de futebol. Os depoimentos indicam que no dia 6 de março, ainda na Irlanda, ele já teria apresentado os primeiros sintomas da doença. Por isso, o delegado pediu a prisão domiciliar do estudante. E uma providência inicial aqui da Polícia Civil de Torres foi uma solicitação junto ao Poder Judiciário de uma solicitação de deferimento de uma prisão domiciliar dele, para evitar um contágio de outras pessoas. Por telefone, tentamos contato com o estudante. Rodrigo? Quem fala? Giovanni da RBS, tudo bem? Quem? Giovanni, RBS TV. O crime investigado é o de espalhar epidemia e descumprir orientação do poder público. A pena pode chegar a 16 anos de prisão. O clima é de preocupação em Torres, onde barreiras orientam visitantes a não circularem pelas ruas. O comércio está fechado. Só alguns serviços essenciais estão funcionando. Qual é o principal temor do senhor, assim? É a gente contrair o vírus. Pessoal aí, meus colegas de serviço, minha família, né, de contrair esse vírus aí que é muito perigoso. E agora, no começo da noite, a Justiça decretou a prisão do jovem que não respeitou o isolamento. A determinação da Justiça é por prisão domiciliar. Outro morador de Torres também foi diagnosticado com a Covid-19. Ele foi a uma festa de aniversário onde estava um amigo que teve contato com um estudante infectado. O
primeiro domingo do outono vai ter ar seco e sol em todo o estado. No amanhecer pode ter neblina na faixa leste. Depois, atenção à baixa umidade relativa do ar, principalmente no interior. A diferença entre temperaturas mínimas e máximas vai ser grande mais uma vez. O dia começa com apenas 10 graus em São José dos Ausentes e 14 em Bagé. Mas à tarde pode chegar a 28 em Porto Alegre, 29 em Santa Maria e 30 graus em Alegrete. Durante todo o RBS Notícias, você deve ter notado a frase "fique em casa". É uma recomendação médica e é também um apelo ao bom senso. Isolamento social, não se expor nas ruas, pode conter a contaminação. Nós, do Grupo RBS, também queremos fazer esse apelo. Fique em casa e espalhe essa ideia. Tire uma foto com essa frase que está nos nossos jornais hoje e publique na sua rede social com a hashtag Juntos contra o Vírus. Vamos fazer essa corrente do bem e vamos também ficar em casa, né? Pois nós terminamos com imagens dos aplausos dos gaúchos ontem à noite, todos em casa, prestigiando os profissionais da saúde que estão valentes, tentando combater o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Uma boa noite para você, fique em casa, por favor, e até segunda-feira.